Mágica. Olá, bem-vindos a mais um episódio do grande podcast Trivela Mágica. Eu sou o vosso apresentador único e exclusivo por este episódio, Helder Henrique, General Prof. Henrique, o que quiserem, na verdade, podem me chamar de 500 maneiras diferentes, eu vou ouvir e vou responder. E estamos aqui com um grande convidado, o motivo pelo qual eu estou a apresentar o podcast. É nada mais nada menos do que o fundador deste fantástico programa, o Goido. Ora, boas tardes. Achei que podia ser uma boa ideia para voltar e então cá estou eu. Conhecer o homem por trás do microfone é sempre uma experiência interessante. Já vimos um pouco das tuas opiniões ao longo de outros episódios, portanto acho que vai ser muito interessante saber mais sobre ti e também um pouco das origens do podcast e do teu envolvimento com o futebol, etc. Este foi um projeto bastante ativo em outros tempos e é bom pensar em voltar, e acho que este episódio especial vai valer a pena. Novamente, obrigado por teres aceito o convite para estar aqui. Sei que a tua disponibilidade é difícil. É, por acaso sou um homem muito ocupado e então foi difícil arranjar um espacinho para vir aqui. Ora, muito obrigado. Novamente, parabéns pelo teu regresso e parabéns por um podcast de sucesso. Alguns dos episódios já foram bastante vistos por aí e continuam a ganhar visualizações ao longo dos últimos meses e ano. Antes de mais, fala-me um pouco então de como é que este projeto começou. Ao fim e ao cabo, era um podcast a ver com futebol, FM e várias coisas. Como é que surgiu esta ideia? Devo dizer-te que foi uma ideia pouco pensada, mas com um historial grande. Ou seja, eu sempre gostei de ver programas sobre futebol, comentadores, sempre gostei dessa vertente do back-office, digamos assim, tudo o que está por trás do futebol. Sempre joguei muito FM também, e então achei que, como é difícil chegar a um grande palco, digamos assim, às televisões e etc., achei que podia ser uma boa forma de partilhar opiniões, partilhar histórias e de, ao mesmo tempo, trazer sorrisos às pessoas com histórias divertidas, com histórias das pessoas que vieram aqui, como o Rui Bento, o Baco, o Paulo, o próprio Pacheco, que veio também um pouco com a história da empresa dele. E acho que é isso, é basicamente partilhar histórias. É muito interessante. E isso parte então de o que eu imagino de ser uma grande paixão pelo futebol, tanto dentro das quatro linhas como principalmente por trás, então. Sim, sem dúvida. Desde muito pequeno que eu ligo a futebol. As primeiras memórias que eu tenho são talvez do Euro 2004, apesar de são memórias assim muito Sim. distantes, não me lembro assim de grande coisa, são tipo momentos que vão aparecendo. Quando eu comecei a ligar mais a futebol foi talvez numa final da Taça da Liga, se não me engano, Benfica-Setúbal, estava ainda o Eduardo no Setúbal. E já foi há muitos anos então, sim. Final da Taça de Liga. Curioso, porque era sempre aquele troféu que nunca ninguém pensava como sendo muito importante, não é? Não, nunca ligaram, até há pouco tempo, quando não consegues ganhar um campeonato, quando não consegues ganhar uma Taça de Portugal, quando a Europa não te corre bem, pronto, tens ali a Taça da Liga para salvar um bocado o espírito e também para as equipas mais pequenas terem a oportunidade de ganhar troféus. Sim, exatamente. Portanto, estavas a dizer que algumas das tuas primeiras memórias tinham sido precisamente no Europeu de 2004, que foi, como é óbvio, cá em Portugal. O país anfitrião foi Portugal. Portanto, houve de facto essa mística, esse envolvimento muito grande do país inteiro à volta dessa competição e que também reavivou ainda mais o espírito
que as pessoas tinham e a visão que tinham sobre este desporto. A partir daí, o que é que tu começaste a fazer para te envolveres mais pelo futebol? Ora, na minha família também sempre se liga muito ao futebol. Somos 36 primos, portanto temos muita gente para falar de futebol e muita gente para gostar de clubes e de desporto. O meu pai sempre foi um benfiquista ferrenho. Eu também, por influência, tornei-me um benfiquista. Ninguém precisa de saber isto. Opa, vamos aqui já fui benfiquista. A minha irmã e a minha mãe sempre foram sportinguistas, então era sempre uma grande guerra. Comecei a ligar também muito ao futebol. Talvez o maior exemplo da minha infância, podia estar aqui a falar do Cristiano Ronaldo, mas realmente quem foi mais falado durante a minha infância lá em casa era o Ricardo, o guarda-redes. Não sei se por ter defendido o penalti sem luvas, se por ser do Sporting e a minha mãe e a minha irmã gostarem dele, mas sempre foi alguém muito falado lá em casa, então foi a partir daí também que eu fui à procura de gostar de futebol. Curioso. Nunca ninguém pensa muito assim nos guarda-redes, normalmente, quando pensa assim em grandes jogadores. Até porque eu depois, mais tarde, fui guarda-redes, não é? Então acho que tem tudo uma ligação. Também sempre gostei muito do Moreira e do Kim, portanto sempre estive ligado um pouco com guarda-redes. Engraçado. Interessante, ok. E depois daí tentaste inscrever-te para jogar futebol quando eras jovem? Ou nunca passou pela cabeça? Foi mais tarde, não foi quando era assim tão novo. Eu, quando comecei a jogar futebol, já tinha 9, 10 anos, 11 talvez, por aí. Atualmente já é uma idade algo tardia, digamos assim. Normalmente os pais põem os miúdos a jogar a bola com 6, 7 anos, 8, na esperança de também eles um dia poderem ser o sustento da família, e acho que isso tomou conta também da cabeça de muitos pais. Na altura não havia essa obsessão dos pais, era mais para a gente se divertir. E eu estava a entrar numa idade complicada, uma idade em que precisava de gastar energias, uma idade em que precisava também de ocupar a cabeça, e então o futebol sempre tinha sido uma paixão e foi uma oportunidade que surgiu ali. E quando entraste para que clube? Entrei para o Monteiraço Futebol Clube. Na verdade foi o único clube em que eu joguei. Acabei por sair passado um ano ou dois por outros motivos, não por ter deixado de gostar de futebol, por outros motivos que não afetam principalmente no futebol de competição, que ele também era, mas era de miúdos, e efeitos extra de futebol que me fizeram ficar de fora. Mas sempre gostei. Na altura entrei como defesa, não era muito alto, mas eu tinha um bom caparro. Mas depois na inauguração do relvado, antigamente aquilo era pelado, e na inauguração do relvado sintético, fiquei apaixonado por ver os guarda-redes a atirar-se às bolas, a saltar, a cair ao chão, a agarrar as bolas, a gritar, e achei interessante. Então falei com o treinador na altura e disse-lhe que queria experimentar a guarda-redes. Não era muito alto, mas também as balizas não eram os de futebol 11, eram os de futebol 7, portanto achei que tinha tudo para correr bem. E pela forma como estás a dizer isso, não correu assim tão bem? Não correu bem. Quer dizer, há momentos que vais sempre guardar, não é? Apesar do desfecho não ser o que eu gostava, e mais tarde depois tentei voltar a jogar futebol, mas não correu bem. Mas há sempre momentos que ficam. Eu joguei com o meu primo, que foi uma grande felicidade, e sempre gostava de jogar com ele, apesar de ele ser um escalão abaixo. Eu joguei muitas vezes no escalão abaixo, como não me queriam pôr a jogar no meu escalão. Joguei sempre lá na equipa B, digamos assim. Evoluí, e sou sincero, tenho consciência disso, evoluí. Depois também fiquei mais leve, não é? Conforme vais fazendo exercício e te vais esforçando, vais perdendo peso, e também estava a crescer, era normal que fosse ficando mais alto. Sei que fiquei bom para aquilo que era esperado, sei que poderia ter jogado muito mais,
mas como te disse, há os outros efeitos que a gente não controla, especialmente quando se trata de crianças. E depois acabei por sair porque havia outras dificuldades e eu não podia estar a ir para aqui e para ali e os meus pais a levar-me para aqui e para ali para depois estar sempre no banco. E eu, apesar de jovem, ganhei essa consciência cedo e pedi para sair porque também não os queria prejudicar de maneira alguma. É justo, sim, exatamente. Curioso de também teres essa afinidade por guarda-redes, eu também tenho. Nunca joguei futebol, nunca me inscrevi num clube nem nada, mas sempre gostava de ver o guarda-redes lá está a tirarem-se, como tu dizes, de um lado para o outro. Porque acho que é uma posição que é extremamente essencial e pouca gente presta atenção. Hoje em dia talvez se veja mais gente a prestar atenção ao guarda-redes, mas no nosso tempo, principalmente quando éramos miúdos, era sempre só aos atacantes e muito pouco a qualquer outro tipo de jogador. Até porque se tu fores a ver, guarda-redes só joga um, enquanto defesas tens 2 ou 4 ou 5, a médios tens 3, 4 ou 5, avançados tens 3, 4 ou 5, depende sempre das táticas, mas guarda-redes é sempre igual, joga só um. É verdade, é bem verdade. Pois eu, já agora deixa-me só acrescentar isto também, uma história curiosa, é que eu mais tarde, antes de desistir do futebol, comecei a ficar conhecido, entre aspas, por usar capacete. Tive um acidente, pronto, durante um jogo, comecei a sentir tonturas e perdi os sentidos, e então foi-me aconselhado a jogar com capacete por causa dos impactos. E então foi mais uma história engraçada que ficou, por motivos infelizes, mas acabou por ficar uma história engraçada, porque ia a qualquer jogo, via um gajo com capacete, o pé está cheio, está ali, não sei o quê. E são estas coisas que vão ficando. Muito engraçado. Bem, como tu estavas a dizer, eventualmente andaste por aí a andar de um lado para o outro e também andaste por aí a andar de um lado para o outro nos clubes que tu apoiavas, porque já me disseste que começaste a ser grande fã do Benfica e sabemos que agora não é bem o caso. Não, é engraçado, eu comecei por apoiar o Sporting. Eu quando era miúdo dizia que era do Sporting e depois mais tarde, quando comecei a ganhar alguma consciência do futebol, naquela tal final que eu disse do Setúbal com o Benfica, aí sim eu até acho que o Benfica ganhou essa taça da Liga e então a partir daí comecei a dizer que era do Benfica. E durante a minha infância fui sempre dizendo que era do Benfica até tarde. Depois houve ali um ano ou dois em que eu perdi um bocado o interesse pelo futebol, mas dizia que era do Benfica. Quando, digamos assim, retornei ao Sporting, estamos em 2022, foi em 2015-16 quando o JJ assinou pelo Sporting e eu voltei a virar atenções para o Sporting. Portanto, foste atrás do Jorge Jesus? Assumidamente segui Jesus, sim. E depois não saíste? E depois não saí mais e acabei por ganhar interesse. Eu já estava meio interessado com o Marco Silva e com a vitória do Sporting na taça esse ano. Estava a ver o Sporting a crescer, digamos assim, a voltar a ficar com alguma importância no futebol nacional. E depois, quando fazem aquela apresentação com o Jorge Jesus, não há 2 candidatos ao título, há 3. Quando vês aquele movimento todo do Jorge Jesus, algo que já não se vê há algum tempo, um treinador do Benfica sair para o Sporting ou vice-versa, e aquilo como de uma forma que eu olhei para o verde e branco e não larguei mais. Depois a gente sabe que afinal podia haver 3 candidatos ao título, mas vencedores, pelo menos com o Jorge, continua só a haver 2. Sim, até porque depois, pronto, também não é desculpa, mas tiveste o ataque ao Cochete e pelo Sporting voltar a ficar num turbilhão e ninguém saber para onde é que se virava. Mas sim, enquanto lá teve o Jorge Jesus foi mais do mesmo, foi muito dinheiro a ser gasto, poucos jovens a sair. Acho que na altura já se procurava um Ruben Amorim e não se sabia como. E eventualmente depois tiveste exatamente a felicidade de aparecer o Ruben Amorim, que realmente transformou o clube todo e foram imparáveis naquela época. Como é que foi para ti então viveres esse primeiro título do Sporting desde há muito tempo,
sendo que tu tinhas começado a apoiar o Sporting desde pequenino. Sabes que ainda hoje é um bocado como o título da seleção em 2016, ainda hoje me custa um bocado a acreditar, porque foi algo que a gente nunca tinha visto, pelo menos o pessoal da minha idade. Quando nascemos, o Sporting foi campeão, mas a gente não se lembra, e então, pá, olha, foi muito bonito. Foi muito bonito ter sido com os jogadores que foram, não é? Jogadores como o Palhinha, como o Max, o Pote, o próprio Adam, que tinha vindo do Atlético de Madrid, do Real Madrid, e uma figura daquelas, vem para o Sporting, quer ser campeão, já tinha sido campeão, já tinha ganho Champions e queria ganhar um título em Portugal. Mexe contigo e faz-te acreditar em coisas bonitas. Sim, sim. Pena agora, pena provavelmente para o teu lado, eu não sou sportinguista, atenção, mas deve agora custar um pouco ver algumas dessas figuras essenciais dessa conquista do título irem agora embora, principalmente, por exemplo, o Palhinha, que de facto era quem mandava naquele meio campo do Sporting, que agora foi para a Inglaterra, creio eu para o Fulham, não quero estar errado. Sim, exatamente. Quais é que são as tuas expectativas então agora deste Sporting para a próxima época? Se custa sempre um bocado, falando da primeira parte da tua pergunta, custa sempre um bocado porque nunca tivemos assim muitos jogadores que se dedicassem ao clube. Pronto, estou a falar do Marco Silva e do Jorge Jesus, não falo para trás, mas principalmente nessa altura foi complicado ter jogadores que ficassem muitos anos no clube ou que realmente viessem ajudar o Sporting. Tens talvez os maiores exemplos, o Coates, o Nani, mesmo o Bruno Fernandes, apesar de ter rescindido, ele depois voltou e sempre deu tudo enquanto cá teve. Mesmo o Bas Dost teve cá há pouco tempo, mas sentiu muito o clube, e é sempre triste ver esses jogadores, mas o Palhinha destaca-se por ser da formação. Teve 10 anos no Sporting, foi, na minha opinião, e se calhar na opinião de muita gente, maltratado, principalmente na época do Jorge Jesus, porque há uma coisa que sempre me ficou do Palhinha, e foi a partir daí que eu comecei a prestar mais atenção ao Palhinha. Quando foi o ataque à academia, pronto, os jogadores tiveram aquela noite em que foram todos para a esquadra, em Alcochete, acho que é da GNR, não tenho a certeza, mas pronto, não interessa. Estavam lá as televisões todas. E um dos jogadores que veio falar aos jornalistas, lembro-me do Bas Dost vir com a ferida na cabeça, já tratado e etc. Mas depois veio o Palhinha, um miúdo, na altura devia ter uns 20 anos, 21, em que ele vem e diz: não interessa o que aconteceu, o que interessa é o Sporting, e um leão nunca desiste. Porque nessa altura já se começava a falar das rescisões e vês um miúdo com 20 anos, 21, nunca, ou praticamente nunca, tinha jogado na equipa principal, e vem dizer aquilo, um leão nunca desiste, independentemente do que aconteça, toca-te. E começas a acreditar. Porque ele depois foi corrido, ele foi corrido para o Braga, entre aspas, e foi no Braga, digamos assim, que ele deu o salto e que se fez homem realmente e que se mostrou. E depois lá está, foi o Ruben Amorim que fez força para o Palhinha voltar ao Sporting, e o resto é história. Exato. Exatamente. Expectativas para a nova época. Exatamente. Por acaso esqueci-me agora com esta história do Palhinha. Expectativas para a nova época. Acho que estamos a fazer um plantel forte. Acho que o Amorim sabe o que é que está a fazer. E eu sempre falei disto, uma coisa curiosa no Amorim. É que o Amorim vai buscar jogadores ou em Portugal, ou a Liga Portuguesa, e que já conheceu o nosso campeonato. Tens o caso do Pote, o Vinagre, também quando veio para o Sporting tinha jogado no Famalicão, agora o Rochinha, que vem do Guimarães. Ou então vai buscar jogadores que falem ao espanhol, ao português, ao brasileiro, algo ali muito semelhante. Pronto, agora tens o caso do Jeremiah St. Just, que é holandês e só fala inglês, mas acredito que seja um jogador que se vai aplicar e falar português, e isso é importante porque os jogadores começam-se a entender mais facilmente e percebem-se, como dizem uns aos outros. Quando vais a outros plantéis e tens sérvios, depois tens moldavos, tens ingleses, brasileiros, argentinos,
e cada um fala a sua língua, acredito que seja mais difícil criar uma ligação. E por outro lado, temos os jovens em vida de formação, cada vez mais. Este ano pode ser um ano importante para o Daniel Bragança, por exemplo, para ganhar titularidade. O Diogo Abreu, que veio do Porto, pode também, a espaço, entrar ali na equipa. Claro que já saíram outros jogadores, como o Gonçalo Esteves, por exemplo, que vai emprestado para o Estoril, mas são jogadores muito jovens. O Gonçalo tem 18, 19 anos no máximo. Sim, se ainda não tiver os 17, então, exatamente. E é importante sublinhar que ele com 18 anos vai ser emprestado ao Estoril para jogar na primeira equipa, não vai jogar para o Estoril sub-23 nem para o sub-19. Ele vai para o Estoril porque teve qualidade, mostrou qualidade, jogou na equipa principal do Sporting até algumas vezes, a época passada, e vai ser a opção no Estoril e vai voltar um jogador muito mais completo. Sim, espero-se que sim. Consideras então que é novamente um Sporting capaz de vencer um título? Eu acho que sim, quando tivermos esta mentalidade do Amorim, quando for o Amorim escolher os jogadores porque quer trabalhar, enquanto for o Amorim a motivar os jogadores, enquanto o grupo estiver unido, enquanto todos acreditarem no mesmo, enquanto tivermos peças essenciais como o Neto, há muita gente que não gosta dele, eu adoro o Neto, não só como jogador, mas com o papel que ele tem no balneário. Eu até costumo dizer que é o pai Neto, ele não é muito velho, tem 32 anos, mas toma conta deles, literalmente, tanto fora como dentro do campo. E se formos ouvir entrevistas, por exemplo, o Dário Essu diz que fez um miúdo com 16 anos, diz que apostou 200 euros com o Ricardo Gaio. Obviamente o Ricardo Gaio ganha muito mais que o Essu, e então 200 euros para o miúdo faz a diferença, mas eles vão-se metendo uns para os outros desta forma, e enquanto houver este espírito e for o jogo a jogo e o Sporting joga todos os jogos para vencer, acho que pode ser uma época muito, muito sorridente. Não digo, nem estou à espera de promessas que vamos ser campeões, mas que pelo menos estejamos lá em cima a lutar. Sim. Acredito nos lugares de Champions também para o Sporting, novamente esta época. Só queria ainda frisar uma última coisa, que tu tinhas mencionado por causa de jogadores estrangeiros que vêm jogar para clubes portugueses sem saberem português. Nós até em Portugal fazemos um excelente trabalho, principalmente os clubes maiores, em impulsionar esses jogadores estrangeiros a aprenderem português. Tiveste exemplos como o caso que fez aí umas rondas na internet aqui há coisa de 1 ou 2 anos, do Matites, que ainda sabia falar português corretamente, apesar de só ter passado pouquíssimos anos cá em Portugal e foi há imenso tempo. E tens outros exemplos de muitos jogadores que saem daqui a aprender a falar português, porque nós fazemos questão que isso faça parte da educação deles também quando estão cá. Estão cá neste país, falam a língua do país. E eu acho que isso também ajuda imenso depois a esses jogadores, tanto sejam jovens como sejam mais velhos, a integrar-se depois nas equipas, nos plantéis, nos clubes, muito mais facilmente. E isso ajuda a criar esse espírito que tu estavas a mencionar, que é extremamente importante, que é de facto um espírito de equipa e um espírito de família, que é assim que se consegue ganhar títulos. Porque quando o Sporting não tinha esse tipo de espírito, nesses anos em que havia problemas entre os jogadores e a direção e etc, de facto o Sporting não conseguia fazer nada. Até uma Taça de Portugal perderam numa final, lá está, depois da situação de Alcochete, precisamente por causa do descontentamento enorme que havia. Sim, sem dúvida, e também, para não voltar a falar no Sporting, tens exemplos nos outros clubes, tens o Taremi, que é iraniano, e só no Porto é que ele começa a falar português. Tens o Samaris, que pronto, ainda teve alguns anos do Benfica, mas tinha um sotaque completamente português, tu não conseguias olhar para aquele homem e dizer que ele era grego, de caras. E pronto, e depois infelizmente temos outros casos, sei lá, agora o que me vem à cabeça é o Gareth Bale, teve talvez 10 anos em Espanha e não sabe dizer uma única palavra em espanhol e nunca se preocupou com isso. Também depende um bocado da motivação que eles têm e dos objetivos deles, mas acho que em Portugal temos feito um bom trabalho em relação a isso, sem dúvida. Sim, e eu acho que isso é um trabalho extremamente importante. Falando
Continuando assim no caminho de falar sobre equipas, qual é que é para ti a melhor equipa do mundo? Ora, que isso é uma questão que eu costumo fazer e que eu às vezes penso nela, porque o que é que tu podes dizer assim de cara? A melhor equipa do mundo é aquela que ganha Champions ou aquela que ganha o Campeonato do Mundo de Clubes. Pá, eu discordo um bocado, acho que depende da maneira como eles jogam e da maneira como tu gostas de ver os clubes a jogar. Eu para mim acredito genuinamente que a equipa que joga o melhor futebol neste momento para mim é o Manchester City, e eu vou dizer porquê. Apesar de eles nunca terem ganho uma Champions e apesar de eu não ser grande adepto do City, o Guardiola consegue pôr uma equipa a jogar sem ter um ponta de lança e a marcar centenas de golos sem ter um ponta de lança, e isso para mim é algo extraordinário. Depois tens outras equipas como o Bayern que jogam de olhos fechados, mas acho que isso também é um bocado facilitado pela concorrência que eles têm. Sim, exato. Se formos a ver, por exemplo, um clube como o Paris Saint-Germain a jogar em França, para eles é exato, e até faz notícia quando eles não são campeões, como foi o caso do Lille há 2 anos, ou até mesmo quando eles não ganham um jogo. É notícia quando eles não ganham um jogo. Exatamente. Porque de facto eles têm qualidade e profundidade naquela equipa para conseguir, teoricamente, como é óbvio, ganhar sempre o campeonato. E depois tens outros exemplos, tens a Roma, também gosto bastante de ver a Roma a jogar com o José Mourinho. Olha, também. Acho que fizeram um bom trabalho. Viste a final da Conference? Vi, por acaso vi, porque eu gosto bastante da Roma e gosto também bastante do José Mourinho. Sim, eu gostei muito do jogo que eles fizeram também. E já mencionaste assim várias equipas de qual gostas do futebol que pertencem a vários campeonatos diferentes. Então, e se tivesses que reduzir a um único campeonato? Qual é que seria o melhor campeonato para ti? A resposta mais fácil seria dizer o campeonato inglês, pela concorrência que eles têm e pelo equilíbrio que eles têm entre as equipas, mesmo a nível financeiro, apesar de os Big Six terem um orçamento tremendo em comparação com os outros. Vejo sempre contratações em clubes do fundo da tabela. Tens agora, por exemplo, o Fulham, que acabou de subir divisão, foi buscar o Palhinha por 20 milhões. Tu não vês o Chaves aí buscar um jogador por 2 milhões, quanto mais por 20. Eles não têm os 20 milhões para gastar. Mas se eu tivesse de escolher um campeonato, muito provavelmente o italiano. Curioso. Porquê? Pela forma como eles jogam, as equipas que tens ali 3 ou 4 que se destacam claramente, mas também agora vês as Juventus a perder um bocado de poder, as equipas de Milão voltam a ganhar algum poder, mas também principalmente pelas táticas com que jogam. É raro ver uma equipa em Itália a jogar só com 4 defesas. Muitas vezes jogam com 3 ou com 5, tem sempre ali um futebol diferente. E depois os jogadores que vão para lá também são diferenciados. Sim, é verdade. Já alguma vez conseguiste ver um jogo de futebol fora de Portugal? Ao vivo? Não, por acaso não. Por acaso não, mas é um objetivo que eu tenho e já tenho alguns estádios em mente que eu gostava de experimentar. Quais? Sem ser por afinidade com os clubes, vou-te dizer o estádio do Marselha, o estádio do Nantes também é engraçado. Gostava de ir também à Alemanha, os estádios na Alemanha parecem-me bastante interessantes. Inglaterra, mas ver um jogo não de topo, mas ali de segunda, terceira liga, acho que também é capaz de ser uma experiência interessante. País de Gales, também é um campeonato que também por culpa do FM, mas interessei-me pelo campeonato do País de Gales. Se for por afinidade, digo-te que gostava de ir ver a Roma, gostava de ir ver o AC Milan, gostava de ir ver o Arsenal, o Sevilha. São clubes com que eu me identifico. Para ver esses clubes, para já tens que esperar que eles venham, que calhem no grupo europeu de uma das nossas equipas. Por acaso